Quando eu parei as coisas oficiais que eu fazia, numa administração imensa, enorme, que essa nova geração nem compreende, não viu, não conheceu José, não conheceu os dias passados, não sabem de nada. Os antigos, todavia, sabem de onde eu estou vindo. Não foi ninguém que me flagrou, em momento nenhum. Fui eu que chamei quem precisava chamar, conversei e fiz uma carta, divulguei na internet para todo mundo e me desliguei de tudo. O segundo ato de desligamento de tudo era até desnecessário, porque a instituição, e do ponto de vista imediato, eu estava a ela vinculado desde a minha conversão, que era a Igreja Presbiteriana do Brasil, nunca me botou para fora. Viu, Rodrigo Silva? Nunca me deu chute na bunda. Ao contrário, eu tenho 6 cartas aqui do presbitério dizendo, por favor, fica, e tenho histórias e histórias e corroborações factuais para todos os lados. Eu é que não quis mais, nem com eles, nem com ninguém, não foi só com a Igreja Presbiteriana. Eu me desliguei de tudo, eu me desliguei até do Comitê de Lausanne Mundial, onde eu era membro da diretoria e queriam que eu aceitasse a presidência. Me desliguei de tudo, porque eu disse, já que aconteceu isso, e a minha consciência me incomodou a tal ponto, que eu procurei o dono de tudo, e eu mesmo disse, olha, eu não quero mais continuar nessa administração. Eu me fiz indigno dela. E poderia ter continuado, poderia ter resolvido isso nos âmbitos dos mais íntimos, e os públicos nunca saberiam de nada, de forma alguma. Fui eu que, a segunda parte, aproveitei as ondas de Nazaré e disse, eu vou sair daqui numa surfada só, para terra firme, que é onde eu estou há 27, 28 anos, muito feliz, graças a Deus, sem a manifestação dessa administração que não me convém, que não me faz bem. Eu sou em plenitude a pessoa original, que eu sempre fui pregando o Evangelho, e foi para essa originalidade, e até muito mais ampla, melhor e mais profunda, do serviço a Deus e de uma nova existencialidade que eu me coloquei na vida. Sem culpa, sem juízo, com beijos e abraços do meu Senhor, porque fui eu que levei tudo a Ele, pela misericórdia dEle. Então, aprenda com essa parábola como Jesus estava desejando que os fariseus e os seus intérpretes da lei aprendessem. Verso 3 prossegue dizendo, disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois, agora que o meu Senhor me tira a administração? Continuando a falar de maneira existencial e pessoal, o meu Senhor nunca me tirou nenhuma administração. Eu é que me retirei daquilo que os homens me atribuíam como gestão, em nome de Deus, e que não me servia, não foi meu chamado nunca na vida. Foi uma transgressão aceitar aquele tipo de gestão. Mas a pergunta agora aqui, que sinceramente eu não fiz a mim mesmo, é que farei, pois, agora que o meu Senhor me tira a administração? Primeiro, Ele nunca me tirou, e segundo, eu nunca me senti desligado diante dele de absolutamente nada, e nunca busquei nenhuma outra alternativa. Eu sabia que a minha vocação era continuar debaixo da fidelidade e da graça de Deus. Mas voltando ao texto, esse homem flagrado, que estava a defraudar os bens do seu Senhor, faz essa pergunta, que farei, pois, agora que o meu Senhor me tira essa administração? O que mostra o seguinte, esse era um cara que, com todos os pecados dele, ele não tinha perdido a esperança de sobrevivência para o futuro. Ele não se tornara suicida, ele não se colocara por causa desse embate, dessa denunciação pública, em nenhum estado de autoaniquilação e nem de autopiedade. Ele foi extremamente propositivo em relação a ele próprio.
como aquele público de publicanos, pecadores e pecadoras que se achegaram a Jesus estavam sendo. Eles tinham sido até então administradores infiéis da vida. Mas quando eles viram a graça de Deus em Jesus, eles se alegraram e procuraram. Ontem eu falei rapidamente sobre Mateus, que a gente verificará mais adiante aqui em Lucas. Aliás, sobre Zaqueu, que a gente verificará mais minuciosamente adiante aqui em Lucas. Que era um publicano também, mas que viu Jesus e se encheu de esperança e de decisões de mudança. E quanto mais ele ouviu o Evangelho, mais disposto ele ficou a tomar decisões práticas, de arrependimento prático, de metanoia existencial profunda, de mudança de estado mental, de mindset. Fez isso de maneira contundentemente concreta, como foi o caso desses publicanos e pecadores do contexto dessas parábolas que a gente tem verificado aqui. A decisão desse indivíduo é extremamente prática, esperançosa para o futuro. Que farei, pois, diante disso? Diante da ocorrência atual, o que eu faço para continuar a viver? Para não desistir da vida? Para não me auto-aniquilar? O que eu faço? É uma decisão que a gente tem que entender e aprender a fazer. E é uma pergunta que a maioria das pessoas, quando é apanhada numa situação assim, nem sempre faz. E quando faz, responde de maneira errada. E ele, ao fazer essa pergunta, ele diz: trabalhar na terra, ser agricultor, que naquele tempo era uma das alternativas de trabalho para quem tivesse bens guardados, comprar ou usar os campos que já tivesse adquirido para plantar, para subsistência. Mas ele é realista. Ele diz: eu não tenho a menor vocação para isso. Não vou impor sobre a minha vida aquilo que eu não nasci para fazer. Não vou. Eu não tenho vocação para ser gestor do agronegócio. Não tenho. Não sei viver da terra, não sei viver do campo. Não posso. Também de mendigar, de ficar pedindo oferta, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, que é o que muita gente faz. Eu já vi gente que saiu de uma coisa que tinha uma dignidade aparente, que foi apanhada na prática do mal, e aí daí para frente disse: bom, eu vou abrir uma igreja, uma igreja independente, onde eu seja o senhor da casinha que vai crescer, e eu vou pedir, e eu vou gritar, e eu vou dar meu jeito. Mas esse cara aqui não era assim, ele tinha caráter. Ele tinha cometido o que era mal, mas ele não era um ser mau. Ele tem vergonha. Bem-aventurados os que têm vergonha. Bem-aventurados os que têm pudor. Bem-aventurados os que não estão dispostos a fazer qualquer negócio. Como a maioria dos que estão em volta de nós, que são líderes desses movimentos dinheiristas e poderosos e tudo mais, não tem nenhuma vergonha. São seres impermeáveis a qualquer que seja a confrontação. Eles são cara de pau, eles são desavergonhados, eles são seres marmorizados, eles são impenetráveis, eles são gente petrificada. Por isso eles não têm vergonha de absolutamente nada. O que me faz corar de vergonha, para eles é natural. Como desde o início do meu ministério, imaginem a quantidade de pessoas que tiveram a cara de pau, todas elas pastores ou empresários cristãos, as dezenas que me procuraram no curso da vida, me propondo os negócios mais ilegítimos e corruptos possíveis. Vocês não têm ideia do que já me ofereceram. Eu dou milhões para você, tanto aqui no Brasil como até nos Estados Unidos. E em 99 eu me lembro.
E quando eu estava para voltar para casa, em novembro, no mês de outubro, eu fui abordado por alguns endinheirados poderosos dos Estados Unidos dizendo: olha, a gente quer comprar um templo para você aqui, para 4.000 lugares em Boynton Beach. Ou era um warehouse, um armazém que a gente adapta, investe tudo. E tem estacionamento para centenas de carros, o que nos Estados Unidos é condição sine qua non para você ter um ambiente para receber muita gente. E a gente te coloca em inglês, em espanhol e português, de costa a costa, de leste a oeste, em rede nacional nos Estados Unidos. E em menos de um mês ou dois, você vai estar com milhares e milhares e milhares de pessoas aqui, além de que a gente te dá uma grana todos os meses, independentemente de qualquer coisa, desde que você permita que a gente faça doações de grande porte aos milhões na igreja e que você fique com 30% e distribua os outros 70% nas contas de organizações offshore, e nós faremos isso. Sabe a tentação que isso me trouxe? Nenhuma. Eu dei graças a Deus por eles estarem distantes, porque meu primeiro ímpeto foi partir para cima e dar uma surra naqueles indivíduos, porque, meu Deus, no meu caso não era nem de ter vergonha. Eu estava muito antes disso. Eu carregava a consciência do temor de Deus e da verdade de Deus e do significado do Evangelho no meu coração, e eles pensaram que só porque eu tinha me desvinculado de tudo, eu estava aberto como um queijo suíço para qualquer outra coisa, e nunca estive nem estarei, pela misericórdia de Deus. Cheguei no Brasil, recebi a mesma proposta e outras, e outras, e outras, e outras. E antes, me lembro que lá em 83, em São Paulo, um cara veio e me disse: olha, você é um grande desperdício. Você pode se tornar um dos homens mais ricos do Brasil com o dom que Deus te deu. A gente só tem que fazer assim, assim, assim. Eu falei: olha, retire-se da minha presença. Eu não tenho nada a ver com seres como você. Deus me livre. Eu não estou aqui dizendo que eu sou mais santo do que tu. Eu só não carrego a tua natureza, graças a Deus. E eu estou fazendo o que Deus me deu para fazer. E farei, pois, agora que o meu Senhor me tira essa administração, quando é o caso, e você ter sido, por circunstâncias variadas, forçado a mudar de atividade, trabalhar na terra não posso. E também sair pedindo dinheiro e viver de solicitação aos outros o tempo todo e de maneira cotidianamente crônica, sem oferecer nada, só esmolando, vendendo vento, eu tenho vergonha. Eu tenho que oferecer algum retorno para a vida. E ele prossegue. Verso 4 diz: eu sei o que farei. E na realidade o texto grego desse verso 4 é algo que vem com a carga enfática de um eureka. É um eureka. Uau, ele teve uma revelação. Eu sei o que farei. Pois o meu Senhor me retirou a administração, eu sei o que farei. Para que quando eu for demitido, e ele sabia que diante do relatório que ele iria prestar, não iria dar, não haveria volta. Já estava garantido de que ele não iria continuar, mesmo antes do relatório chegar. Eu serei, quando eu for demitido da minha administração, eu já sei o que farei. Para que eu tenha casas, mesmo perdendo a minha casa, o meu poder, o meu império de gestão, eu tenha casas na vida, nos corações de outros. E foi o que esses publicanos e os pecadores e pecadoras dos dias de Jesus fizeram. Eles viram em Cristo Jesus aquela chance de que a vida continuasse. Eu sei o que fazer para que eu tenha moradas, para que eu não fique ao relento da existência, para que, mesmo tendo cometido o que eu cometi, eu encontre agasalho, eu encontre cobertura, eu encontre sobrevivência e subsistência com dignidade. Já sei o que eu farei. E aí ele tomou providências, querendo que a vida continuasse, mesmo que ele não fosse mais o dono de
tudo que ele já possuíra e o gestor de tudo mais que ele, como CEO, se tornara, e que agora esse tempo terminara na existência dele, e ele sabia que ele ia depender muito mais de outras pessoas, e disse: eu já sei, eureka, eu vou viver de graça e vou dar graça. Para que eu receba graça, eu preciso oferecer graça. Para que eu receba graça, eu preciso oferecer graça. Para que eu receba misericórdia, eu preciso oferecer misericórdia. Esse é o processo espiritual que ele tinha entendido. E que Jesus diz que os publicanos e pecadores também tinham entendido. E para que eles recebessem graça, eles tinham que começar a tratar todo mundo com graça. Todos os endividados do Senhor do Universo precisavam ser tratados com inclusividade graciosa por Ele. Essa foi a sacada, eureka. Só a graça pode me salvar depois desse flagrante que eu sofri. E em qualquer situação, tendo sido você flagrado ou não, é graça que eu tenho que dar, porque é da graça que eu tenho que viver. Independentemente de estar tudo bem ou de estar tudo mal, o processo é esse. É dando que se recebe, espiritualmente falando, e nas relações variadas da vida digna, não da vida malandra, mas da vida digna, é dando que se recebe, é entregando graça e favor que a gente pode esperar receber, graça e favor, quem sabe. Às vezes não na mesma medida em que a gente investiu em graça na vida das pessoas. Nem sempre vem na mesma medida, nem de todos os que foram objeto da nossa graça e dos nossos favores, da nossa misericórdia, mas haverá sempre alguns. E eles serão sempre em número necessário para a nossa provisão, para o nosso garantimento e para o nosso prosseguimento espiritual. Eu, pelo menos, entendi a vida inteira sempre a partir dessa consciência que eu percebi nesse homem há muitos anos atrás. Eu não estou tendo que fazer nenhuma reflexão a respeito, porque essa reflexão já é algo que me habita há muitas décadas, há praticamente 50 anos. Porque foi logo depois da minha conversão, e provocado pelo reverendo Antônio Elias, que disse que esse é um dos textos que ele considerava um dos mais difíceis de entender no Evangelho, que eu comecei a ler. E quando eu vi a relação com o contexto, obviamente, eu falei: uau, eureka! Graças a Deus está tudo óbvio aqui, faz um sentido total, né? Isto é continuidade. Você vai ver mais aqui no contexto posterior como é o mesmo público, como é continuidade, como tem um desfecho dessa conversa de parábolas de Jesus com o mesmo grupo original. Eu sei o que farei. E que bom que a iluminação que ele recebeu foi esse eureka da graça divina. Eu sei, eu vou tratar as pessoas com graça, para que da parte delas eu também receba a graça. Quando a vida se me tornar completamente exígua e eu não tiver mais poder nenhum e ascensão alguma em nenhuma perspectiva ou dimensão, eu sei o que farei. Eu vou viver da graça, eu vou viver de gratidão, eu vou viver de uma troca de amor, de reciprocidade. Eu que não fiz isso até hoje, vou fazer isso até o fim da vida. E é mais honesto comigo mesmo, que não sei trabalhar da terra, que tenho vergonha de ficar explorando as pessoas e fingindo-me de necessitado, ou vendendo necessidades, explorando a condição do meu próximo. Não, eu vou dar enquanto eu tenho para dar. O máximo que eu puder dar. E aí eu vou poder ter centenas de casas nas quais eu eventualmente venha a encontrar pouso, ninho, aconchego e recepção. E é um princípio maravilhoso para quem ganha uma nova consciência, tem seus pudores, tem vergonha na cara,
mas não desiste da vida, quer continuar a existir, a viver, não vai ter autopiedade, não está se auto-vitimando em momento algum, está procurando soluções objetivas para a continuidade da sua vida. Eu sei o que fazer. Eu vou dar graça para eu viver da graça. Você guarde aqui, me aguarde até amanhã e a gente vai prosseguir, porque hoje vou ter que me levantar daqui para continuar a resolver as coisas que eu estava resolvendo antes de parar, para a gente não deixar de ter esse tempo juntos aqui nessa hora. Olha só, gente boa, que o Senhor nos dê luz, entendimento, discernimento, sabedoria e graça para a gente compreender o Evangelho e os seus princípios espirituais, com os quais todos nós podemos ainda nos levantar de qualquer situação, de qualquer flagrante, para continuarmos a viver. Agora, dando graça ao invés de explorar, para recebermos graça, confiando na bondade de Deus e no retorno daqueles que têm também um coração carregado de boa vontade. Em nome de Jesus. Amém.